1 Pedro 3, do 6 ao 10. Encontrando aí, eu recomendo que você guarde, é o nosso texto base, vai te ajudar a não se perder no correr desta mensagem. Verso 6: Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contando que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos. Sede compassivos, sede atenciosos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie a sua língua do mal e os seus lábios, para que não falem maliciosamente. Eu gostaria de pregar uma mensagem chamada ou intitulada de O Tratamento Devido. Alguns domingos eu preguei desse capítulo já, dos versos 1 a 6, uma mensagem que intitulei de A Chave de Ouro para Ser uma Família Abençoada, usando os exemplos de Isaac, Sara e Abraão, falando da sujeição de cada membro dessa família, a sujeição do filho aos pais, a sujeição da esposa ao esposo, a sujeição do esposo a Deus. E esse é o padrão. Esse é o molde da família abençoada, da família feliz, não da família perfeita, porque a família de Abraão tinha seus problemas. Nós lemos na palavra de Deus os problemas daquela família. Como toda família tem problema. Mas um fato é que não houve uma família, uma outra família sobre essa terra que tenha sido tanto abençoada como foi essa família de Abraão. Uma família que não somente foi grandemente abençoada por Deus, mas também que abençoou. Em Gênesis 12, 3 fala que todas as famílias da terra serão benditas em quem? Em Abraão. Somente em Abraão? Não. Abraão, Sara, Isaac, o fruto desse casal, escolhido e chamado por Deus. Todas as famílias da terra são benditas nessa família. Abraão, Sara, Isaac. E logo após o Senhor tratar sobre esse assunto, nesses primeiros versos aí do capítulo 3, nós vemos isso, né? Esse assunto, a sujeição, dos versos 1 até o verso 6. Logo após o Senhor tratar sobre esse assunto, qual é o assunto que aparece? Qual o assunto que vem em sequência? Nos versos 6 e 7, o assunto que surge, o assunto que a palavra de Deus ela traz para nós, é sobre o tratamento devido entre esposo e esposa. Quando você lê o verso 6, você lê como a esposa deve tratar o seu esposo. Quando você lê o verso 7, você lê como o esposo deve tratar a sua esposa. Quando você lê o verso 8, você lê de como nós, como salvos e filhos de Deus, devemos tratar uns aos outros, aqueles que são da família de Deus e aqueles que são fora da família de Deus. Então o assunto é o quê? É o tratamento. E isso é instrutivo, por quê? Porque a razão pela qual muitas mulheres cristãs, nem vou considerar aquelas que não são, mas a razão pela qual muitas mulheres cristãs não conseguem se sujeitar ao seu marido como deve, é porque o marido não sabe tratar a mulher como deve. Agora é importante dizer também que um erro não justifica o outro. A mulher que não se sujeita ao seu marido, ela peca contra Deus. Assim como o homem que não sabe tratar a sua esposa, peca contra Deus. Ainda que ambos os casos não há justificativa para eles, um problema leva o outro. Um pecado puxa o outro.
Irmãos, nós devemos considerar o assunto porque ele é de suma importância. Tanto que Deus leva tão a sério o assunto que olha o que ele fala no verso 7. Igualmente vós maridos, coabitai com elas, falando agora das esposas, da esposa, de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida. Presta atenção. Para que as vossas orações não sejam, olha, impedidas. É sério, Deus ele leva a sério o caso, a situação. Às vezes o homem não nota os maus tratos dele para com a sua esposa. E eu nem estou falando, obviamente, de maus tratos físicos, porque isso é cabal, isso é inadmissível. Eu estou falando de maus tratos que o homem pode cometer por ignorância da parte dele. Não por maldade, não por querer ferir a sua esposa com alguma palavra rude, ou tratando ela de uma maneira inadequada, mas por ignorância dele, por não saber como tratar ela. Você não vai ter uma família abençoada com insubmissão ou maus tratos. Com toda certeza. Não tem jeito. Não tem jeito de você ter uma família abençoada, feliz, com insubmissão, seja de quem for. Do filho para com os pais, da esposa para com o marido, do marido para com Deus. Deve haver submissão. É a regra de ouro. Regra mais importante. Mas também, além da submissão, é importante que nós saibamos tratar uns aos outros. E eu vejo aqui nesses textos instruções de Deus de como é que nós podemos, ou como, melhor dizendo, como é que nós devemos tratar uns aos outros. Como é que o esposo deve tratar a esposa, o esposo, os pais, os filhos aos pais, irmãos uns aos outros, e como é que nós devemos tratar a qualquer um que seja. E essas regras, assim, como eu já falei, elas valem para o relacionamento conjugal. Mas eu não sou casado. Vale para o relacionamento familiar. Todo mundo que tem família. Vale para relacionamento amigável. Você tem amigos. Vale para relacionamento profissional. Você trabalha, você convive com pessoas, se relaciona com elas. Então, aproveito para você. Mesmo que você não seja casado, ou mesmo que você está aí, às vezes, já fora de casa e trabalhando sozinho, aproveite para você com toda certeza, porque você se relaciona com pessoas e precisa saber se relacionar com elas da maneira que agrada a Deus. Qual é a primeira instrução? A primeira instrução que eu vejo aqui, eu encontro ela nos versos 6 a 7, e eu creio que ela diz respeito para nós, que nós devemos ser respeitosos. Como é que Deus ele quer que eu trate as pessoas? Com respeito. Olha o verso 6. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contando que façam bem e não tenham medo de nenhum espanto, igualmente vós maridos coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, nesses 2 versos, nós encontramos as primeiras instruções de Deus. Agora, eu estou falando dentro desse contexto. De fato, há vários outros textos na palavra de Deus que nós podemos encontrar também instruções de como é que podemos tratar uns aos outros. Mas em relação desse contexto, nesses versos 6 e 7, é onde nós encontramos as primeiras instruções de Deus de como é que deve ser o tratamento devido dentro do casamento. Os versos 6 e 7 está considerando o casamento. Porém, esse mesmo tratamento ele deve ser estendido à família de Deus. Ou seja, o mesmo respeito que deve haver no casamento, no relacionamento conjugal, deve haver no relacionamento familiar, deve haver também na igreja, deve haver com os que estão de fora. Um exemplo. Quando nós encontramos uma pessoa que é mal educada, desrespeitosa, com as pessoas de fora, pessoas que não são nada dela, o que você pensa?
que o tratamento dessa pessoa, mal educada, desrespeitosa, com os da casa dela, é diferente ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, se não for pior. Se ela trata mal os de fora, ela deve tratar tão mal quanto os da casa dela. Isso é, se ela não tratar, pior. É por aí que a coisa vai. Aquilo que os antigos costumavam dizer, que respeito vem de berço, é verdade. E deve vir mesmo. E a ideia é o quê? É que deve se aprender de casa. E desde cedo. Então, a responsabilidade de quem? É dos pais. Esse respeito deve haver no relacionamento conjugal. Esposo tem que respeitar a esposa tem que respeitar o esposo, e essa é a base. É assim que nós vamos construir famílias respeitosas. E vamos ter relacionamentos que manifestem o mesmo, respeito. O que nós somos fora de casa é o que também somos dentro de casa, com uma inclinação a ser um pouco pior dentro de casa. O respeito é a base de todo relacionamento. E os irmãos sabem bem disso. Isso não é novidade para ninguém. O relacionamento pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar várias coisas. E essas coisas podem ser superadas, mas se faltar respeito, não tem como, é insustentável. Não tem jeito, não pode faltar respeito. Note como era o tratamento de Sara para com o seu esposo. No verso 6, a palavra de Deus fala, assim como Sara obedecia a Abraão. Isso é sujeição. E a palavra de Deus continua dizendo, chamando-lhe Senhor. Isso é respeito. E as duas coisas, na verdade, uma segue a outra. Uma está ligada com a outra. Não tem como você falar que você respeita alguém se você não está sujeito a ela. É mentira. É hipocrisia, é pouco para fora. Eu respeito meus pais. Como? Você está sujeito a eles se não está? Não, você não respeita. O que a palavra de Deus fala para nós que devemos honrar aos nossos pais. Esse honrar é o quê? É manifestar esse respeito. Mas de que jeito eu manifesto? Com sujeição, com obediência, me colocando sob a autoridade deles, reconhecendo a autoridade deles. Isso é respeito. Não é algo assim, bonito, de boca para fora. Nós encontramos aqui essa palavra Senhor, e ela até está com S minúsculo. Isso porque, o que Sara aqui, ela demonstra para nós é um reflexo da sujeição dela a Deus e do respeito dela para com o Senhor Deus. É uma mulher exemplar. É isso que Deus quer ver nas irmãs, nas mulheres que devem ser mulheres de Deus. Sujeição, respeito. E essa palavra Senhor é uma palavra que parece não ter muita significância, né? E é algo que para o jovem hoje parece, isso é coisa dos antigos, os antigos que gostavam desse tratamento, mas na verdade é da palavra de Deus. Sara, ela assim se dirigia ao seu esposo, que respeito. E se ela se dirigia assim ao seu esposo, você acha que os filhos se dirigiam de maneira diferente? Com certeza não. Com certeza não. Por quê? Porque os filhos estão olhando para quem? Eles seguem o exemplo de quem? É dos pais. Como devia ser o tratamento dos filhos para com o pai? Respeitoso. Tal como o tratamento da mãe. Respeito. A sujeição dela ao esposo, o respeito dela ao esposo, é um reflexo da sujeição dela, do respeito dela para com Deus. Essa atitude da mulher deve ser incondicional. Mas como assim? Quem diz isso? Deus. E por que eu digo assim incondicional? Porque já tem falado, já temos considerado que a razão pela qual muitas mulheres cristãs não conseguem se sujeitar aos seus esposos é porque elas são maltratadas. O esposo não sabe como tratá-la.
E, verdade, um pecado não justifica o outro. Mas o tratamento não é uma condição para que a mulher se sujeite ao seu esposo. Não é. E onde está isso? Olha o verso 1. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Qual é a condição para isso? Onde você encontra, olha, mulher, você deve se sujeitar ao seu esposo se, aí a condição, ele te tratar bem. Se ele te respeitar. Se ele for, homem de Deus. Mas preste atenção agora. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, quer dizer que esse esposo aqui é o quê? Desobediente a Deus. Não teme a Deus, não considera a Deus. E você espera o quê de um homem desse? Gentileza para com a esposa? Não. É bruto. Com certeza não sabe se lidar com ela. Mas nesse caso, então, ela está desculpada? Não. Deus fala o quê? Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Bom, irmãos, há um poder, há uma virtude na mulher que pode ganhar o seu esposo para Cristo, no caso de uma conversão, ganhar seu esposo, no caso dele ser salvo, mas não querer compromisso com Deus, de ganhar ele para ter um compromisso com Deus. E como ela vai manifestar isso? Por sujeição a Deus. E consequentemente, se sujeitando ao seu esposo. Não tem condição, é incondicional. Mas o esposo, como é que ele deve tratar a esposa? E o homem, que a palavra de Deus diz sobre como ele deve tratar a mulher? Ó, verso 7. Igualmente é o quê? É da mesma maneira, é semelhante. Ou seja, esse respeito que a mulher deve ao marido, igualmente, o marido deve à esposa. Ele deve. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas. Coabitai é da convivência. Coabitai com elas de acordo com o conhecimento. O mesmo respeito que o homem deseja, e não somente deseja, mas ele espera receber em casa. Ele deve demonstrar, primeiramente, para com a sua esposa. Sabe por quê? O maior problema da mulher em submissão, porque o maior problema do homem é não saber tratar sua esposa da maneira devida. E como já disse, um pecado não justifica o outro, mas um pecado leva ao outro. E a Bíblia diz: coabitai com elas, é o convívio, de acordo com o conhecimento. Outro problema do homem é que ele acha que ele sabe tudo da mulher. Ele acha que ele sabe tudo. Se ele soubesse qual a finalidade dessa palavra de Deus aqui. Se você soubesse tudo da sua esposa, Deus não precisaria falar para você: olha, coabitai com elas de acordo com o conhecimento. Você já sabe tudo. Você não precisa de tal conhecimento. Você não sabe tudo. Você precisa conhecer mais a sua esposa, você precisa coabitar com ela, conviver com ela, de acordo com o quê? Conhecimento. Que conhecimento que é esse? O homem, sabe quem você conhece bem? Você mesmo. A palavra de Deus, ela fala para nós em 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Você conhece você mesmo. E às vezes você pode conhecer até bem um certo outro homem, porque é homem. E homem costuma pensar e agir e tratar uns aos outros do mesmo jeito. É homem, é a mesma natureza. Mas a mulher não tem a mesma natureza. Ela não é Deus fez ela diferente. Esse conhecimento você precisa ter.
Senão você vai ter problemas no seu casamento, se já não está tendo. Por isso que muitas vezes o homem, ele espera que a mulher tenha a mesma reação que ele teria em certa situação. Ela não vai reagir da mesma maneira que você reage diante de uma mesma situação. Por quê? Porque ela é mulher. Às vezes eu já peguei minha esposa chorando por algo que eu não choraria. Aí eu pergunto, para ela, meu amor, por que você está chorando? E ela vai, me fala o motivo, e eu penso, mas por que ela está chorando por isso? Eu não choraria por isso, mas eu só penso, eu não falo para ela. Mas eu fico pensando, olha, que isso, mulher, seja homem. E aí está o ponto. Ela não é homem. Graças a Deus que ela não é. Por isso, você, homem, precisa aprender a tratar sua esposa para não tratar ela como você trata os homens com quem você convive. Não pode tratar da mesma maneira. Não pode falar com ela da mesma maneira com quem você fala com os homens com quem você se relaciona no dia a dia. Não vai dar certo. Coabitar com elas de acordo com o conhecimento. Esse conhecimento é o quê? Que Deus nos manda que tenhamos para conviver com a esposa. É esse mesmo que tenho dito. A continuação do texto comprova isso. Olha, continuação do verso 7. Dando honra à mulher como ao vaso mais frágil. Dando honra à mulher como vaso mais frágil. Compare com 1 Coríntios 12. Olha o verso 21. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. O contexto aqui fala, Deus ele usa a analogia do corpo humano, dos membros do corpo humano, para explicar para nós sobre como é o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, e como nós somos membros desse corpo, parte desse corpo. E aí nessa analogia, aqui nesse texto, nós vemos que um membro, ele não é superior ao outro, ele não é melhor que o outro, todos têm a sua importância. Você precisa de todos os membros do seu corpo. Deus os fez, cada um com a sua importância, finalidade, e se você perdesse qualquer deles, menor que seja um membro, ia te fazer falta, e muita falta. Então, dentro dessa analogia, e lembrando aquilo que a palavra de Deus falou da mulher, de ser o vaso mais frágil, não quer dizer que é inferior. Não quer dizer isso. Aí olha o verso 22. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Dou graças a Deus pela minha esposa, e eu sei o quanto ela é necessária para mim. Sem ela, eu não sei o que seria de mim, e eu não me imagino sem ela. Que Deus conserve assim a esposa que Ele tem me dado. Porque é necessária. Não vejo sem ela. E os membros do corpo, que pensamos ser os menos honrosos, aí o homem às vezes ele quer diminuir a mulher. Está errado. A esses concedemos abundante honra. Como é que a palavra de Deus manda você tratar ela? Com honra. Honrar ela. As nossas partes íntimas são tratadas com mais decoro, porque as nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus, de tal forma, articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Essa analogia ajuda a gente a entender melhor o caso do casamento. Por isso, muitas vezes o homem espera que a mulher tenha a mesma reação
dele diante de alguma situação e ela não vai ter, porque são diferentes. A palavra de Deus fala, voltando lá para 1 Pedro 3, no verso 7, igualmente vós maridos coabitai com ela de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher. Honra. O esposo que maltrata a esposa, ele maltrata a si mesmo. Sabe por quê? Porque os dois são um só. Olha Efésios capítulo 5, verso 28. Efésios 5, 28. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo. Qual é o contrário dessa lógica? Se você não ama ela como deve, não trata ela como deve, maltrata ela, você faz o que para si? Você maltrata a si. Você faz mal para você mesmo. Olha o 29, porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Olha o 31, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão o que? Olha, uma só carne. Você e sua esposa são um. Se você maltrata ela, você faz mal para si mesmo. Pensa nisso. Tem vezes, e tem que confessar isso aos irmãos, e os irmãos vão entender e vão se identificar. Tem vezes que eu falo de forma indevida com a minha esposa e isso é um maltrato. Tem vezes que eu respondo para ela de uma maneira que não devia responder, eu falo de uma forma que não devia, e por conta disso vai ficar aquela situação ruim, é horrível. E, assim, eu não gosto dessa situação. E eu me sinto ferido. Mas por que eu estou me sentindo dessa maneira, sendo que eu falei contra ela e machuquei ela? Porque é uma só carne. É um só corpo. Voltando para 1 Pedro 3,7. O final do verso aí, depois do ponto e vírgula, fala como sendo cordeiras da graça da vida. Isso quer dizer o quê? Cordeira é o quê? É quem herda junto de outro. Ela é o quê? Minha cordeira. Vai herdar junto comigo. Deus tem nos concedido vida sobre essa terra. Ele nos juntou e somos um só corpo, uma só carne. E temos uma vida para servir e agradar a Deus, cumprir a vontade de Deus. Chamada dele para a minha vida é a dela. Não tem como servirmos cada um separadamente e o Senhor servindo junto, nós dois, ou não se servirá ao Senhor. Quando Josué ele diz que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, é dessa maneira que o Senhor deve ser servido. E aí no final fala o quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Deus leva a sério o caso sobre como você trata a sua esposa. E a ideia aqui é o quê? O esposo, a sua esposa, ela precisa de você. E ela vai recorrer a quem? Você. Precisa de você. Ela é sua esposa. E ela vai chegar até você para comunicar você de alguma necessidade dela. E aí o que você faz? Você deveria tratar ela com respeito. Ouvir. Se está ao alcance ou não, mas escuta, considera, leve perante Deus,
mas atende. Ela vai vir a você. Trata com respeito, trata com honra, trata com gentileza. Não como você trata os outros homens com quem você se relaciona, com casca e tudo. Agora, você, esposo, precisa de Deus. Não que a esposa não precise, ela precisa. Todos precisamos. Mas aquilo que está ao alcance do marido, ela vai buscar onde? Com o marido. Está no alcance dele, é o que ele pode fazer. E mesmo assim, ela precisa buscar a Deus, para Deus dar sabedoria para aquele cabeça dura, para ele fazer a vontade de Deus e agir da maneira correta e fazer o certo. Mas você é esposo, precisa de Deus. E vai recorrer a Deus. E quando recorrer a Deus, quando surgir a necessidade, se você não estiver tratando bem sua esposa, suas orações não serão atendidas. É o que está escrito aqui. É a palavra de Deus. Então considere um pouco o caso. Porque daqui a pouco você tem uma necessidade. E daqui a pouco você não vai ver outro jeito senão levar ela perante Deus e suplicar a graça de Deus e a misericórdia de Deus e que Ele te ajude. Mas e se nisso você não tem tratado sua esposa bem? E se nisso você tem maltratado ela? Ele vai te atender. Segundo o que está escrito aqui, não. E essa é a verdade. É sério o caso. Segunda instrução, seja piedoso. Verso 8 fala, finalmente sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos, seja piedoso. O que isso significa? Piedoso. Que demonstra piedade. Mas o que é isso? Piedade. Piedade é algo estranho hoje em dia. Não se encontra mais homens e mulheres piedosos. Algo que está em falta, escasso. E por isso que há tanta estranheza quanto à palavra, piedade. Que é o fim disso? E os poucos que têm, na verdade, é uma piedade falsa. Que é piedade falsa? Olha, 2 Timóteo 3,5. Tendo a aparência de piedade, 2 Timóteo, desculpa, eu falei primeiro. 2 Timóteo 3,5. Tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deixes, afasta-te. Sabe por que a palavra de Deus faz essa advertência para nós? Porque há pessoas que vestem uma capa de religião e querem, no exterior, demonstrar piedade. Isso não é piedade. E sabe o que uma pessoa piedosa não faz? Olha o verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos. Isso não é piedade. Avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Isso não é piedade. Homem piedoso não faz isso. Mulher piedosa não faz isso. Sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Isso não é piedade? Mas há muitos que vestem uma capa da religião e querem mostrar piedade enquanto estão fazendo tudo isso. Mas então o que é piedade? Verso 10. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. Isso é piedade. Isso faz um homem piedoso. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina. Um conhecimento completo da doutrina, não de Paulo, mas de Deus. E o conhecimento completo da doutrina de Deus transforma a sua vida. Em todas as áreas. A palavra de Deus, ela transforma, ela vai afetar o quê?
doutrina não é um conhecimento teológico que você adquire, que você guarda na sua cabeça para inchar o seu conhecimento. Não. Isso não é doutrina. Olha o que a doutrina faz. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina. Olha, modo de viver. A doutrina afeta o modo como você vive. Propósito. A doutrina afeta o propósito da sua vida. Te dá outro propósito. Você vai enxergar a vida, as coisas com olhos diferentes, com uma mente diferente. Com uma mente de Deus. Com olhos segundo Deus. Não mais segundo o velho homem e a carne. O verso 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste. Que coisas são essas? Doutrina. Doutrina de Deus. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, de que fostes assegurado, sabendo de quem a tens aprendido. Você sabe de quem você tem aprendido a doutrina? Não é do pastor Mateus. Ele é um instrumento, é o vaso. Você tem aprendido de Deus. Essa é a palavra de Deus. E é a que transforma, é a que salva. Salvou você. É a que transforma, que muda a vida da pessoa. Essa é a doutrina que faz o homem piedoso, que faz a mulher piedosa, que transforma ela. Por que eu deveria procurar ser uma pessoa piedosa? O texto ele menciona, voltando lá para 1 Pedro 3, esse texto aí, o verso 8, ele menciona 3 coisas que são essenciais em todo relacionamento. E o conjunto dessas 3 coisas definem muito bem o que é piedade. Eu vejo aqui nesse verso 8, concórdia, compaixão e cuidado. E sabe por que essas 3 coisas são essenciais em todo relacionamento? Porque nós somos pecadores por natureza. Todo relacionamento, conjugal, familiar, amigável, profissional, vai ter ofensas de ambas as partes. Da sua parte, da parte do outro. Ambos vão se ofender. E se essas ofensas não forem tratadas da maneira correta, qual é o resultado? Desunião, rancor, ódio. E com certeza você não quer isso no seu casamento. Você não quer isso na sua família. Você não quer nem no seu trabalho, nem em lugar nenhum. Porque é nocivo. Faz mal para você. Não pode haver desunião, rancor, ódio. Devemos antes procurar concórdia, compaixão e cuidado. Sabe como devemos tratar as ofensas? Como homens e mulheres de Deus? Sendo pessoas piedosas. E pessoas piedosas, elas vão manifestar o quê? Concórdia. No verso 8, a Bíblia fala assim: finalmente, sede todos de uma só mente. O que é concórdia? É estarmos de acordo. Fala acerca de unanimidade, de concordarmos juntamente sobre alguma coisa. E facilmente, irmãos, nós podemos nos desentender. Tem desentendimento entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos de sangue, irmãos na igreja, por conta de um pensar diferente do outro. É coisa mais comum que tem. Mas o que a gente faz nesses casos? Como a gente resolve a situação? Porque no casamento não pode ter discórdia. Não pode um pensar de um jeito, o outro pensar de outro. Eles são um só, é uma só carne. Tem que ter um pensamento só. Como é que o casamento vai ser abençoado? Como a família vai ser abençoada tendo a discórdia? O contrário da concórdia. Não tem jeito. Como a gente resolve isso? Olha, 1 Coríntios 2,14.
Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sabe quando é que vai ter essas desavenças, essas discórdias? Quando um pensa segundo essa mente, esse entendimento do homem natural, e o outro da mesma maneira. Os dois estão pensando segundo o homem natural. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura, não faz sentido, não vai haver concórdia, não vai haver concordância, cada um vai pensar de um jeito. Mas olha o 15. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe como é que nós podemos ser de uma só mente? Como a palavra de Deus recomenda. Não só recomenda, mas ela nos manda assim fazer lá em 1 Pedro 3 e o verso 9. Irmãos, a maneira como nós podemos ter uma só mente e concordarmos, mesmo sendo indivíduos tão diferentes, às vezes contextos tão diferentes, podemos concordar todos, unanimemente, com uma só mente, pensando segundo a mente de Cristo. E o texto fala, nós temos a mente de Cristo. Essa mente está onde? No novo homem, que foi gerado dentro de você, habita seu corpo, esse novo homem, ele tem a mente de Cristo. Sabe onde eu encontro a mente de Cristo? Aqui eu encontro a mente de Cristo. Os pensamentos, a fala de Cristo está aqui na palavra de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Podemos resolver nossas diferenças segundo a mente de Cristo. Está com algum problema? Procura essa pessoa com quem você está com problema e ora junto com ela e busca a mente de Cristo. Compaixão. 1 Pedro 3, voltando lá. Verso, eu falei 9, mas é 8, né? Finalmente, sede todos de uma só mente, concórdia, tendo compaixão uns dos outros. Compaixão. O versículo também continua dizendo, amai como irmãos, olhe de novo, sede compassivos, de manifestar compaixão, de exercer compaixão. O compassivo é aquele que manifesta, exerce compaixão. Olha Mateus 18, Mateus capítulo 18. Verso 27. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Para economizar tempo, pulei aqui uma parte aí da parábola que Cristo ele conta desse credor incompassivo. Ele devia uma quantia ao seu senhor, não tinha como pagar, o senhor manda que fosse vendido ele, a esposa e filhos, e ele roga por misericórdia ao senhor. O senhor faz o quê? É o que lemos 27. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Aí a história continua. Saindo, porém, esse servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo, paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. O seu senhor, então, chamando, disse-lhe, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu pai
celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Irmãos, vai ter ofensas de ambas as partes. Os pecadores se ofendem. Isso vai acontecer. Né? Se você falar, né, a pessoa, esposo, esposa, que vai querer largar a mão do casamento por causa de ofensa, você nunca vai encontrar alguém que não te ofenda. Nunca vai achar. Né? O filho que quer se rebelar porque foi ofendido, você não vai encontrar outra família que não haja ofensa. O pai que foi ofendido pelo filho, não tem filho que não ofenda. Os companheiros de trabalho, né? Você vai sair do seu trabalho que você foi ofendido lá, não vai achar outro trabalho que não haja ofensa. Há ofensa por todos os lugares, porque somos pecadores. É da natureza nossa. E não é fugindo que a gente resolve. É se lidando com ela. É tratando ela. E tratando ela com compaixão. É engraçado porque esse servo, quando foi a vez, quando era ele que estava no apuro, ele devia, ele precisava pagar o que devia, ele roga compaixão. Mas na hora dele demonstrar, a gente quer ser tratado bem, a gente quer que as outras pessoas se compadeçam de nós, entendam nossa dificuldade, nossa dor. Mas e na hora de nós nos colocarmos no lugar dela? Por que não tratar da mesma maneira? Por que não tratá-las da forma que nós gostaríamos de ser tratados? A lei assim diz. Que você deve fazer segundo aquilo que você deseja que fosse feito para você. É a lei. Olha, 1 Crônicas, capítulo 21. Verso 11. Assim Gade veio até Davi e disse ele, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses para serem destruídos diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselho-te, de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou? E Davi disse a Gade, estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas eu não caia na mão de homem. Deus é misericordioso. E a razão pela qual você está aqui hoje é por isso. Ele é misericordioso. Mas por que você não demonstra a mesma misericórdia e compaixão? Para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com seus filhos, para com seus pais, para com seus irmãos, para com os demais. Concórdia, compaixão e cuidado. Volto para 1 Pedro 3:9, 3:8. 1 Pedro 3:8. Finalmente, irmãos, sede todos de uma só mente, concórdia, tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos, sede compassivos. Olha, sede atenciosos. E geralmente, esse é um defeito do homem. Por natureza, o homem não se atenta a detalhes. Não é muito observador. E por isso ele pode não notar alguma necessidade da esposa, dos filhos. Não que a rebeldia, não que a insubmissão, não que a chantagem justifique em qualquer situação. Não justifica. Rebeldia, chantagem, insubmissão é pecado. Mas muitas vezes a rebeldia do filho, a insubmissão da esposa, é só uma tentativa de chamar a atenção. Olha, 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14.
Segundo Samuel 14, verso 21. E o rei disse a Joabe: eis que agora fiz esta coisa, vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. No capítulo 13 acontece o caso de Amnon, que abusa sexualmente a sua irmã Tamar, caso muito triste, e o seu irmão, por parte de mãe, também o irmão de Tamar, Absalão, esse filho de Davi, para vingar a sua irmã, a honra da sua irmã, ele mata o seu irmão Amnon. E após matar o seu irmão, ele foge, com medo das consequências do que ele fez. Ele fica um tempo longe, e aí Joabe, ele nota a tristeza de Davi, por conta, do que aconteceu, mas também por conta desse filho que estava longe. Muito tempo ele não via o filho. E aí o Joabe, percebendo isso, ele chama lá uma mulher, combina uma história com ela, fala para ela estar diante de Davi, contar essa história, que ela era uma viúva e que tinha 2 filhos, os filhos estavam no campo, eles brigaram, um matou o outro, aí as outras pessoas queriam vingança, que aquele outro filho dela também fosse morto, e Davi entendeu a história, ele entendeu que Joabe tinha mandado ela ali, ele entendeu que o caso era referente ao caso dele próprio, se referia a Absalão, e aí aqui no verso 21 ele fala o quê? E o rei disse a Joabe: eis que agora fiz essa coisa, vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. Está mandando Joabe trazer Absalão de volta. E Joabe caiu ao chão sobre a sua face e se curvou e agradeceu ao rei. E Joabe disse: hoje o teu servo sabe que tem achado graça à tua vista, meu senhor, ó rei, por ter o rei atendido a petição do seu servo. Então Joabe se levantou, foi até Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. O rei disse que ele torne a sua própria casa e que não veja a minha face. Assim Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. Então o rei manda Joabe trazer Absalão. Depois de um longo tempo que ele não vê Absalão, ele volta a Jerusalém, mas ele fala que ele fica lá na casa dele. Não é para ele vir até mim, não quero ver a face dele. Porque mandou trazer ele, então. Aí verso 28. Assim Absalão habitou 2 anos completos em Jerusalém e não viu a face do rei. Então já havia todo um tempo que Davi não viu o filho. O filho errou, é verdade. E eu não estou dizendo que Davi tinha que passar a mão na cabeça dele e, recebê-lo como se nada tivesse acontecido. Não estou dizendo isso. Mas o que ele faz também não é papel de pai. Ele vai lá, chama o filho vem, fica em Jerusalém, fica 2 anos. Ele não faz questão de ver o filho, ver a face do filho, tratar com o filho. Que fosse para repreendê-lo, mas, é seu filho. Aí, 33. Então Joabe veio até o rei e lhe disse... antes disso, olha o verso 28. E assim Absalão habitou 2 anos completos em Jerusalém e não viu a face do rei. Portanto, Absalão enviou Joabe para enviá-lo ao rei, mas ele não quis vir até ele. E quando ele enviou, novamente, pela 2ª vez, ele não quis vir. Portanto, ele disse aos seus servos: vede, o campo de Joabe fica perto do meu. Ele tem ali cevada. Ide e atear-lhe fogo, e os servos de Absalão atearam fogo ao campo. Essa atitude de Absalão, essa rebeldia no coração dele, veio por conta do quê? Tudo que ele queria era o quê? Ver a face do pai, a atenção do pai, falar com o pai, estar com o pai. É o que ele queria, é o que ele esperava. E o pai não fez questão de vê-lo, de recebê-lo, de tratar com ele. Aí, por vingança, ele faz o quê? Ele vai, ateia fogo lá no campo de Joabe. Joabe quer saber, mas por que você fez isso? Aí, ele explica para Joabe. Joabe vai, fala com Davi, e por fim, ele chega até Davi, verso 33. Então Joabe veio até o rei e lhe disse:
E quando ele chamou Absalão, ele veio ao rei e se curvou com a sua face até o chão perante o rei beijou Absalão. E ficou nisso. Não tem mais nada. O rei beijou Absalão e por aí ficou. E sucedeu depois disso que Absalão preparou para si carruagens e cavalos e 50 homens que corressem diante dele, e Absalão se levantou cedo e se pôs ao lado do caminho do portão, e assim foi que quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juízo, então Absalão chamava e dizia: de que cidade és tu? Ele dizia: o teu servo é da cidade, é de uma das tribos de Israel. Essa falta de atenção do pai contribuiu para a rebeldia de Absalão. Agora, não dá para falar assim, é por causa disso. Absalão teve a responsabilidade do seu pecado. Nós somos responsáveis por nossos pecados e você não pode delegar para outros, justificar por conta de atitude de terceiro e, eu sou a vítima. Não, ele pecou contra Deus. Ele está errado. Mas o pai erra também na maneira como tratou a situação com o filho, ou melhor dizendo, não tratou. Não tratou. Não deu atenção. A palavra de Deus fala o quê? Sede atenciosos. Eu devo ser atencioso com quem? O verso 8 está falando no contexto o quê? Geral. Devo ser atencioso com qualquer um. Jesus, no ministério dele, ele foi dando atenção às pessoas que ele nunca havia visto. Essa é a atenção que eu devo para qualquer um. Se eu devo essa atenção para aquele que eu nem conheço, quanto mais eu não devo atenção para o meu irmão, em Cristo ou de sangue, para o meu filho, para a minha esposa. Cuidado, esposo, pai, porque talvez, por conta da natureza do homem, de não ser atencioso, de não prestar atenção, de não observar, pode ser que sua esposa tenha uma necessidade, e seu filho uma necessidade, seus filhos uma necessidade, e você não tem percebido. E isso não vai justificar a rebeldia no coração dele, mas pode contribuir. É aquela história de um pecado levar ao outro. Que seu pecado não contribua para o pecado de seu filho. A situação podia ser diferente. E é interessante porque Absalão, ele faz exatamente para as pessoas aquilo que ele gostaria. Ele chega lá, se coloca entre o caminho das pessoas que iam chegar até o rei, se coloca lá entre o caminho e intercepta elas ali, para elas ali e dá o que? Atenção. Eu vou dar atenção. Eu vou julgar seu caso. Eu vou te ajudar nisso. Pelo que ele queria. Atenção. Mais uma vez, não justifica o pecado dele. Não justifica a rebeldia do filho. Então, esposo, cuide da esposa e filhos. Esposa, cuide do esposo e filhos. De que maneira? Com concórdia, com compaixão, com cuidado, sendo atencioso. Seja piedoso. Salmo 103:8 fala: o Senhor é misericordioso e gracioso e tardio em irar-se e abundante em misericórdia. O Senhor é misericordioso, o Senhor é o quê? Ele é gracioso. O terceiro e a última instrução que eu vejo no verso 9 é isso: seja gracioso. Volto para 1 Pedro 3:9. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Não retribuindo mal por mal. Seja gracioso. Se não todos aqui, a maioria, diria que Deus tem te tratado muito bem. Não bem, mas muito bem. É verdade ou não? E como eu sei disso? O Senhor é gracioso. Ele é gracioso conosco, os pecadores. E por que o Senhor é gracioso conosco? Porque nós somos bons? Não. Porque nós somos dignos? Não. Porque nós merecemos tal tratamento? Não. O motivo pelo qual Deus nos trata tão bem, com tanta graça,
É porque Ele é bom. É porque Ele é gracioso. É porque Ele é misericordioso. Ele é paciente. É por esse motivo. Não tem nada a ver com você. Então a razão pela qual nós devemos tratar bem as outras pessoas não é que, se elas nos tratarem bem, aí sim, vamos devolver o tratamento e vamos tratá-la bem. Porque é assim que a gente faz. Nós tratamos bem aqueles que nos tratam bem. É assim que nós fazemos. E isso é geralmente. Geralmente a gente costuma tratar bem quem nos trata bem. E eu falo geralmente porque se nós sempre tratássemos bem aqueles que nos tratam bem, então você sempre ia tratar bem Deus. E você trata? Não. Você não trata bem Deus, mas Ele sempre te trata bem. Então a gente nem consegue retribuir o tratamento que recebemos quando Ele é bom. E nem conseguimos isso. Se assim nós tratamos quem nos trata bem, quem costuma nos tratar bem, então como é que nós tratamos aqueles que nos tratam mal? E aí a coisa ficou feia. Aí a coisa vai ficar feia. Mas deixa eu te perguntar, é assim que aprendemos a Cristo? É assim que nós temos sido tratados por Deus, sendo nós os pecadores? Não. Não. Olha Efésios capítulo 4, verso 20, Efésios 4, 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Compare isso com 1 Pedro 2, 23. A gente está lá, o nosso texto base, em 1 Pedro 3, agora olha 1 Pedro 2, verso 23. O qual, quando injuriado, não devolvia injúria. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Quem que é? Cristo. Cristo. Não aprendemos assim a Cristo. Não aprendemos assim que jeito? Quando somos maltratados, tratar mal de volta. Ele não ensinou assim. Ele não fez isso. O exemplo de Cristo é esse. O qual, quando injuriado, não devolvia injúria. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E nós temos a mente de Cristo. O novo homem habita dentro de nós. Temos o Espírito de Cristo e deveríamos aprender com Cristo e tratar como Cristo. E volta lá para... A gente já está aqui, né? 1 Pedro 3, olha o 10. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie sua língua do mal, seus lábios para que não falem maliciosamente. A fala, ela faz parte do tratamento. A maneira como nós falamos é ligada diretamente ao tratamento. E é importante saber como falar. Esposo, esposa, pais, filhos, irmãos, amigos. E em toda ocasião é importante. E é triste porque hoje em dia o que mais tem é o quê? São... uma fala maliciosa. E você vê isso às vezes no casamento. Esposo falando de maneira maliciosa contra a esposa, esposa falando de maneira maliciosa contra o esposo, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos entre irmãos. E isso não deve acontecer. Isso não é um tratamento gracioso. Isso não vai te ajudar em nada. Aí você, tem o caso lá, e eu sei que não é só um mal da mulher, o homem também às vezes tende a fofocar e falar de maneira maliciosa, e falar às vezes contra a esposa ou falar contra os filhos, mas às vezes acontece a mulher ter um problema com isso e falar contra o seu esposo, falar contra seus filhos, e olha, isso não vai te ajudar em nada na situação. A pessoa, quem está te escutando, ela não vai te ajudar em nada.
ela nem pode te ajudar. Geralmente, pode ser que ela nem conheça a palavra de Deus e nem vai te dar um bom conselho segundo a palavra de Deus. Vai receber um mau conselho dela. Mas, ao invés de falar dessa maneira, fale com Deus. Pode ser que a irmã realmente tenha um peso no coração e o esposo tem tratado mal e os filhos estão rebeldes e tem esse peso e precisa de ajuda. Mas, melhor pessoa para te ajudar, Deus. Chegue a Ele em oração, comunique para Ele, fale com Ele, porque Ele é gracioso. E Ele pode te ajudar e vai te ajudar com o relacionamento, às vezes, do esposo, tocando o coração dele com os filhos e tratando o caso dos filhos. Mas faz o quê? Olha Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada homem. Como é importante saber responder a cada homem, a cada um. E como o homem precisa disso, saber responder à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos, e seja lá quem for, a cada homem. E o mesmo vale para a esposa, vale para o filho, vale para todos. Que você responda, que a vossa palavra seja sempre com graça, porque é dessa maneira que somos tratados por Deus, com graça. Seja respeitoso, seja piedoso, seja gracioso. Essas 3 qualidades, elas são essenciais em todo relacionamento. Está com problema no seu casamento? Está com problema na família, no trabalho? Sabe como você busca a solução? Com respeito, com piedade. E a piedade é o quê? Procure concórdia, compaixão, cuidado. E busque solução com jeito, com graça. Com graça.